Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Continuamos falando na minha reflexão do capítulo 8 de 1 Samuel. Agora, a partir do verso 17 e 18, apenas isso. Dizimará o vosso rebanho e vós lhe servireis de criados. Então, naquele dia, clamareis por causa do vosso rei, que vós houverdes escolhido, mas o Senhor não vos ouvirá naquele dia. Eu quero falar na minha reflexão de hoje sobre alguns desdobramentos e atitudes que eu e você tomamos, tá? Na minha reflexão de hoje. E eu quero falar para você que é muito sério. Estamos vivendo momentos meio tensos, loucos em toda a humanidade, na face da Terra. Aonde o certo é duvidoso, aonde o errado passa a ser certo, aonde as coisas corretas não são mais bem vistas e sim uma liberdade. Siga o que você quer fazer no seu coração, porém o coração do homem é enganoso. A Bíblia diz isso. E as pessoas no meio dessa loucura olham para as pessoas, principalmente para os cristãos, e perguntam: se Deus existisse realmente, isso não estaria acontecendo. Se Deus realmente se importasse conosco, nós não estaríamos nesse caos, isso no mundo todo. Olha, você tem total liberdade em falar o que você quiser. Só que nossos passados tomaram algumas decisões. E essas decisões nós estamos tomando desdobramento. Vou lhe contar algumas coisas que podem acontecer com nossas decisões. Quando você lê Jeremias, que ele fala: Senhor, eu ainda sou uma criança, me mira, mas me erra, traduzindo na atualidade, Jeremias não era mais uma criança. Jeremias era um homem já, por isso que era um sacerdote, um profeta do Senhor, porque já havia alcançado a maioridade. E agora, tá, há um outro texto, isso aqui, nossos pensamentos, aonde Moisés quer ver o Senhor Deus. E aí, nessa de querer ver Deus, ele fala com Deus, e Deus: ó, fica atrás da pedra e eu vou passar, e quando eu passar com a minha mão eu te protegerei. Porém, lá no Novo Testamento, Jesus Cristo fala que o Senhor é Espírito e importa que o adoremos em Espírito e em verdade. Porém, tem um problema. O que eu e você pensamos sobre Espírito ou fantasma são coisas que a gente não consegue ver, porém sentir. Ali tem mãos, ali tem sombra, ou seja, tudo que eu e você pensamos é diferente. Por que eu estou falando isso? Deus está no mesmo lugar como sempre, porque Ele é eterno. Eu, o ser humano, os meus antepassados, os meus tataravós decidiram tomar algumas decisões, e aqui nós estamos falando dos príncipes de Deus, do povo de Israel, que quis um rei ao invés de ser guiado pelo povo. O próprio Moisés, ao ir falar com Deus, o povo não queria falar com Deus, preferia um mediador. Eles não queriam falar com Deus. Por isso, Jesus Cristo veio para que eu e você tivéssemos diretamente ligado ao trono de Deus, através da pessoa de Jesus Cristo. Deus nunca desistiu da humanidade. A humanidade desistiu de Deus, mas Deus mandou o seu Filho para morrer na cruz, pelos meus pecados e pelos teus pecados. Esse é o Evangelho da reconciliação. Não é porque Deus não te ama, não, pelo contrário, além de te amar e te dar várias oportunidades, como está dando a mim, Ele também te ama enviando Jesus Cristo. Então, nesse dia de hoje, saiba de uma coisa: Deus continua sendo Deus e eterno, mas o ser humano preferiu se afastar de Deus. O ser humano preferiu escolher um outro homem do que Deus. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe sua família, que Deus abençoe nossa casa, e que tenhamos a convicção que Deus continua sendo Deus e vai continuar nos amando e quer nos ter na vida eterna na pessoa de Jesus Cristo. Olha, um beijo para você, um beijo para sua família. Não liga para o que estão falando, não. Deus está no controle de toda a situação, apesar de eu ou você pensarmos que não está, porque Ele continua sendo Deus e nos ama.